Bom, pessoal, estamos começando mais um podcast, nosso experimento radiofônico. Eu sou o Márcio Schwenardi, eu estou aqui sempre com o Antônio Navarro. Opa! Beleza? E hoje a gente está com vários convidados aqui. A gente está com o Rodrigo Portela, que já esteve com a gente outras vezes. Beleza, tudo bem? A gente está também com a Zuleika Escobar, também produtora, né? Realizadora. Olá. De Porto Alegre. A gente está com a Beca Furtado, também realizadora do audiovisual, que é de Porto Alegre, é gaúcha, mas está no Rio de Janeiro, né, Beca? Estou aqui nas terras cariocas. Bom, o pessoal aqui, todo mundo é do audiovisual, geralmente a gente convida os amigos que trabalham na área e tal. E é isso, assim, o que a gente vai conversar, qual é a nossa pauta hoje, Navarro? Opa, então, a conversa de hoje é sobre as nossas experiências em videolocadoras. Esses lugares que uma vez já foram templos de descoberta, né, e depois foram caindo no ostracismo, cada vez menos público, foram fechando, e que agora, de uns anos para cá, está reencontrando espaço. Tem videolocadoras reabrindo ou novos labels abrindo, agora com livraria, mas dando a opção de locar mídia física. E isso está acontecendo não só no Brasil, como nos Estados Unidos, Europa, Japão. Então, a gente vai discorrer sobre tudo isso. Eu até já pegando esse gancho aí que o Navarro trouxe, eu acho que esse revival que está acontecendo é porque tá muito cansativo essa coisa do streaming, assim. E eu acho que a questão de tu ir numa locadora, num lugar físico, tu ter aquele tempo de olhar, conversar com alguém ali sobre o filme, né, pegar impressões, isso era uma coisa que a gente tinha nos anos 90, né, e nos começo dos anos 2000, que a gente não tem mais por causa do streaming, é uma coisa muito solitária ali, o streaming, né? Tu escolhe aquele filme, tu paga por aquele filme ali, aluga, e se não gostou, tu já pega outro. Não tem essa interação, esse pensamento, essa preparação que o próprio cinema, às vezes, também, né? O cinema, quando tu sai para ir ver um filme numa sala de cinema, tu te prepara para ir ver. Então, eu acho que essa ida à locadora, esse revival que está acontecendo, tem muito esse lugar de tu te preparar para ver um filme, não simplesmente consumir qualquer conteúdo. Não, é bem isso. E o espaço em si, ele caiu em desuso porque as pessoas ficaram, e ainda estão, né, meio que fascinadas por ter acesso a milhares de títulos, né, tudo. Só que hoje eu entendo que é um modelo de negócio, com exceção da Netflix, que foi a primeira, de um modo geral, é um modelo de negócio que não deu certo. Então, seguido eu leio matérias falando sobre tal estúdio tá no vermelho desde, por exemplo, a Paramount Plus, ela não deu lucro. E vários estúdios consideram encerrar o seu programa de streaming, retirar os seus títulos da Netflix, que ainda estejam lá, e voltar a oferecer a mídia física, porque até a chegada do streaming, a mídia física, a venda de DVDs, VHS e depois Blu-rays, sempre foi uma garantia de mais uma renda para o estúdio, um tempo depois que o filme tinha sido lançado. E não existe mais essa fonte de renda que ajudava muitos lançamentos a sair do vermelho. Então, está se revendo tudo isso. Não, tanto que tinha filmes direto para o vídeo, né? Que era um gênero, os filmes mais B, Sim, o Van Damme é um cara que nasce direto no vídeo, que era uma espécie de gênero, né?
mais barato e tal, Sim. que já era um consumidor mais acostumado àquilo, que hoje é o mesmo filmes produzidos direto pela Netflix. Eu acho que é isso, não tem mais cara de cinema, nada, assim, né? Nada mais Não é tem nada. cara de cinema, né? É um conteúdo qualquer, assim, a sensação. Não, e é uma produção rápida. E tem uma coisa que eu acho que não tinha, que me parece influenciar as produções que vão nascendo, que é o algoritmo, né? Os filmes têm que ter tal Exato. coisa. Antigamente tudo bem, a gente tinha o gênero, então a gente sabe que o filme de terror tinha que ter tal coisa, podia ser trash, tinha que ter sangue. Mas é que agora o algoritmo é eles são muito rígidos com isso. E tu vê que os filmes estão engessados e que eles não funcionam porque a alma deles não está cabendo dentro daquele, sabe? O Não filme funciona, exatamente. o filme é uma coisa que pede fluidez, assim, às vezes sair do que está tão engessado, né? Assim, não, mas então a mocinha tem que fazer isso porque isso está dentro do algoritmo. O personagem tem que ser desse tipo, eles falam essas coisas. Exato. Eu e a Zul, assim, apresentando, nós somos casados. Quantas vezes, hein, Zu, a gente começou a ver um filme da Netflix, ou também de outras produções para streaming, mas principalmente Netflix, e a gente não conseguiu passar dos 15 minutos. São vários, Por mas eu acho que É que tem uma coisa que eu andei lendo esses tempos, que essa coisa do attention span, né, do nível de atenção das pessoas, os Surrenders da vida lá, os donos da Netflix e de outros streamings, acho que a cada 2, 3 minutos tu tem que dar algum snapzinho, alguma chamadinha de atenção, ou relembrar a história, e aí aquilo fica muito chato para quem está vendo. Não tem aquele mistério, aquela construção, aquela curiosidade. Eles acham que tem que estar tudo já bem mastigado, o público não tem que ter dúvida nenhuma do que está acontecendo, assim, não. Aquela coisa do cinema, né, de que mistério, o que vai rolar daqui a pouco e tal. Às vezes os caras, não, mas isso já é assim por causa disso, já se explica. Tudo isso para lembrar que ainda quando as locadoras estavam vivas, abertas, pulsando, os filmes eram feitos de outra maneira. Claro, ainda são hoje, mas... Exatamente. Então, assim, quando eu comentei sobre o episódio de hoje com a Azul, ela me disse, eu e a Beca, a gente teve um período ali que ir na locadora fez parte da nossa formação no audiovisual, do cinema. Vocês duas, Beca e Zu, fizeram juntas o curso Cineminha, correto, Beca? Sim. Na verdade, eu fiquei pensando aqui, assim, eu acho que tem uma coisa de atualmente ter muita coisa, né, desse zap de TV, que é muito no instantâneo, coisas que não são tão profundas, mas eu acho que eu nunca entrei muito nesse mundo, assim, né, a gente tem uns grupos de amigos falando sobre as séries e tal, tem coisas muito incríveis, mas eu sou muito da sala de cinema e da locadora, né? Assim, aí o Vídeo Levou, era a nossa locadora ali perto da faculdade, que era no nosso bairro também, que era o Jardim Botânico, em Porto Alegre. E uma das primeiras de Porto Alegre, eu acho, né? Uma das primeiras de Porto Alegre, o Álvaro. E uma das últimas a fechar. Um dos mais guerreiros. Eu acho que foi a última a fechar, em 2022, eu acho que ela fechou. Ficou mais de 30 anos, assim. E era assim, era um mundo muito paralelo, assim, né? A gente ia lá, eu lembro muito de ir com meus pais lá, e aí pegava 5 filmes, podia ficar uma semana com todos aqueles filmes, e às vezes não dava para ver, ficava renovando, assim. E foi muito minha formação. E a Vídeo Levou, exatamente. Ela foi uma das poucas em Porto Alegre que era por diretor a organização dos filmes. Né? Porque a maioria delas era por gênero, né? Então, suspense, terror, drama, né? Romance. A Vídeo Levou, não, ela tinha tinha as estantes dos diretores, então tu ia lá com esse olhar, assim, eu vou ver um Kubrick, eu vou ver um Lynch, eu vou ver um... Tu lembra? A gente pegava assim, vamos pegar 3 do mesmo diretor, e a gente pegava, maratonava, ia para casa do Gus, um amigo nosso, para ficar vendo os filmes um atrás do outro daquele diretor, assim, né? E para discutir em cima da obra de cada um, assim, isso era muito legal.
Era legal ter essas prateleiras, né? Que esse lugar que a gente ia também. E era uma coisa de descoberta, né? Também eu me lembro que eu ia pra. Eu gostava Muito. muito do gênero, mas assim, eu vou pegar uns terror obscuros, saca? Assim. Uhum. E as promoções, né? E daí nas Sim. promoções tu descobria, às vezes, bolinha amarela, aquela que ninguém pegava, assim, tu, não, o que tá Sim, eu cabendo no meu fazia isso. orçamento aqui, né? Assim, pra descobrir mesmo. Eu gostava muito da locadora disso pra descobrir, assim, né? Não, e tinha um filme que ficava, era o lançamento, e não tinha, tu tinha que ficar numa fila para conseguir Ah, pegar. Quando os Titanic da vida, né? Fazia a pilha de filme, fazia... Tinha isso. Eu Os levava meus- 6, 7, 8 filmes na sexta-feira, que daí tu tinha mais tempo, às vezes podia pegar na terça. É. Eu pegava muitos filmes na sexta e eu passava o final de semana vendo, assim. Então era e era isso, assim, né? Eu ia pra praia também nessa época, eu levava filmes, eu tirava sexta de noite, saía da faculdade, já ia direto pra praia e ficava vendo os filmes de manhã. Se acordava, já botava um filme pra ver. É. E se via muito Então, mais tinha uma filme, outra eu relação. acho, né, Muito. dessa forma. Não, porque tu não É verdade. desistia. Eu acho que tu não desistia dos filmes, né? Se era um filme, tu ia até o fim, né? Exatamente. Tu ia até o fim, né? Assim, tu não desistia que nem agora que tu olha, já tem outro, vou desistir, vou largar isso aqui. É, Uhum. sim. E E eram bem feitos, né? desculpa, fala. Não, eles eram bem feitos. Não, tinha, eles- tu o tinha meu- que chamar a o- atenção, né, do espectador. Hum. Hoje é isso, é 1 milhão nesse oceano que não acaba mais. Né? É. E ainda é isso, né? Mas essa coisa de a gente ir mais certeiro também nos gêneros. Eu fico olhando agora assim, o catálogo ali, muita coisa. Eu fico meio. Aquela velha história, ficar mais tempo escolhendo o filme do que vendo o filme, né? Quase a diversão fica passando, assim. Aí tu fica vendo ali, tá? Tu fica lendo um pouco, daí passou 1h30, tu já passou o tempo que eu ia ver o filme. Não vou mais ver o filme. Eu me pego fazendo isso também, às vezes. Agora eu vou. Não, e daí eu faço isso, olho, e daí dou play no Exterminador do Futuro. O Tubarão. Sabe assim? Eu sempre tô vendo os mesmos que eu já vi, assim. E entrou não sei o quê. Daí eu vou lá e dou. Eu já vi 1000 vezes. Porque se eu quero companhia, aqueles filmes conforto, assim. Tubarão é um que eu deixo rolando direto, assim. Tô trabalhando na TV, vou deixar rolando Tubarão. Mas, enfim, assim, né? O Portela, e das tuas experiências de ter trabalhado nisso, assim, porque o Portela é o Tarantino, né? Ele entrou na locadora pra virar o diretor que ele é hoje, assim, né? Não, enfim, foi aquela coisa de... eu queria ver muitos filmes também, essa coisa de final de semana ia lá, alocava 5 filmes e querendo aprender. Aí fui pedir trabalho na locadora, que era a Espaço Vídeo, que também é outra gigante aqui, Sim. nossa, né? Eu ia muito. Que tinha um acervo tinha um acervo gigantesco e maravilhoso. E foi aquela coisa assim de, tu pode levar 2 filmes por dia e 5 no final de semana, algo assim, ou até 10, era uma coisa, um número que não... Eu sempre levava os filmes, sendo que várias vezes eu levei 5 vezes o mesmo filme para poder conseguir ver, porque não dava tempo de ver tudo, né? Mas Melhor emprego, que maravilha, não te pagavam para fazer isso. não, foi uma coisa assim que eu sabia que eu precisava ver muito filme, porque eu queria aprender aquela coisa de jovem, querendo absorver tudo que pode ao mesmo tempo. Eu tentei fazer uma mega de uma faculdade expressa ali com tudo que era filme que eu podia ver e ao mesmo tempo aprendendo ali com as pessoas e tudo, mas o universo de trabalhar numa locadora de vídeo, assim, na época começou o VHS e aí eu peguei a transição já de DVD. DVD. Eu comecei em 96 na Espaço Vídeo lá não, 96, início de 96, aí finalzinho de 96 eu já estava saindo, porque daí começou uma oportunidade de estágio numa produtora, enfim, e aí acabei saindo de lá. Mas nesse período curto, mas bem intenso, peguei vi muitas coisas, né? Vi muitos filmes e ao mesmo tempo vi o outro lado, né? De uma locadora grande que
que, tipo, sábado tu não sabia nem o teu próprio nome, de tanta pessoa que tu está atendendo e que querem filmes diferentes ou sugestões e tudo. Foi uma experiência bem legal, foi bem interessante, assim. E tinha essa Foi uma coisa... coisa... desculpa. Fala aí, Beck. Não, é uma coisa que, lembrando, daí o vídeo levou e também, né, assim, que os donos sabiam muito dos filmes, e ter uma pessoa muito cinéfila te indicando, a gente falava assim, hoje eu quero ver uma coisa mais, não tô muito bem, então uma coisa mais leve. Aí, então leva esse. E ele normalmente, o Álvaro, né, o dono lá, acertava, assim, muito, assim, a gente ia muito no feeling do que ele sentia que a gente estava querendo, né, bem legal. O cara é muito legal, muito cinéfilo ele, muito bom. Eu acho que acho que os anos 90 que perdurou mais o vídeo, porque eu fiquei pensando agora, assim, quando que a minha família teve videocassete, né? Eu acho que foi por 90, 91, né? Assim, que lá em casa apareceu. Eu me lembro de ver bem antes, na casa do amigo meu, um Betamax. De ir na casa dele e o tio dele trouxe uma coisa assim, mas era tipo o tamanho de uma mesa, da mesa de jantar. Eu não sei, eu tenho essa lembrança que era o tamanho da mesa da sala, era o Betamax. E o filme que eles tinham era tipo Agarra-me se puderes. Aquele do. Como é que Burt Reynolds e a Sally Field. Era tipo esse filme, assim, sabe? Eu me lembro uma coisa que a gente fazia de pegar o VHS virgem e botar no tela quente para gravar. Para gravar. Não, e a gente me lembra de gravar Sociedade dos Poetas Mortos, e eu ficava vendo aqui. Não, é muito. Não, eu fazia direto. Sim. Eu fazia direto isso e eu não botava para gravar de madrugada. Tipo assim, eu me lembro de queria passar Poltergeist uma vez no Corujão. E eu botei para gravar, mas eu não me segurei, eu fiquei acordado para garantir que gravasse, sabe? Assim, então eu vi o filme. Assim, eu me lembro de ver o filme e gravando. E aquelas qualidades, tinha EP, LP e SP, né? Sim, sim. Eu gravava tinha 9 horas de filme. para gravar 3, 4 filmes na mesma fita. Então tinha uma fita que era preciosíssima. Era assim, era Poltergeist. Eu acho que não me lembro o que mais era. Tinha uns 2 filmes de terror e o aniversário da minha irmã. Que sobrou. Sobrou, assim, sabe? Era uma coisa bizarra. Eu acho que essa relação que a gente tinha com os filmes, né? E aí tu contava durante a semana, assisti esse filme é maravilhoso. Aí tu ia lá na locadora, às vezes tinha que deixar teu nome na lista de espera. Eu tinha uma locadora perto de casa, estava me lembrando agora, o nome dela era Videoland. Era na Protásio, perto de onde eu morava. E eu me lembro que chegou uma época de tanto eu ir lá e ver filme, praticamente todos os dias eu ia naquela locadora. Eu era amiga dos funcionários. O meu sonho era trabalhar na locadora, que nem o Portela, assim. Nessa época, eu estava no colégio, estava no 2º grau. Eu me lembro que chegou um ponto que eu já tinha visto tudo que tinha na locadora. Assim, de eu falar para eles, quando chegar uma coisa nova, vocês me avisam. Tirava filmes, assim. Meu pai deixou, acho que um apartamento lá de locação. E ainda tinha aquela coisa de... tu tem que rebobinar a fita, né? Porque se tu não rebobinar, tu vai uma multa. Então, todo esse processo eu tinha que alugar as fitas, organizar elas para rebobinar, né? E entregar. Então tinha todo esse tempo. E lá em casa o videocassete ficava ligado 24 horas, porque eu assistia durante o dia, à noite, na madrugada, meu pai e minha mãe era o tempo que eles tinham, porque a gente só deixava eles assistir essa de noite, assim. E era um aparelho, era uma TV geralmente na casa, né? TV. Vocês sabem que a Netflix nasceu por causa de uma fita não rebobinada, né? Não sabia. Porque o cara que criou a Netflix, ele ficou indignado que ele pagou $40 para entregar Apollo 13. Eu pesquisei isso hoje quando eu fui falar. E aí ele criou o método de envio sem taxa de... Sem preocupação de entrega, de rebobinar e de prazo. Tu ficava um mês com o filme, eu não sei direito como funcionou no início,
mas ele era uma coisa que tu recebia um envio, Sim, os filmes- era quase o círculo do livro de filmes, né? Mandava, Lembra? mandava nos envelopes os VHS, né? Exatamente, Ah, tu Ai, que legal. recebia os maneiro. filmes. E ele criou a Netflix, a Netflix era de um envio de filmes que depois virou uma plataforma de filmes, né? É. Mas Sim. era por E, causa do o, Apollo 13. e depois esse cara quis fazer uma reunião com a Blockbuster lá para oferecer para eles parceria e tal, os caras deram É, risada. os caras quebraram a Blockbuster, ficou para É, trás nessa. rapidinho, logo depois, assim, 2, 3 anos É. depois já tava. Quando eu estava conversando com o Márcio sobre o episódio, o tema de hoje, eu falei para ele, eu acho que eu fui o primeiro ali a ter cadastro em videolocadora. Eu abri minhas primeiras contas no final de 85 para 86. Meu Aí Deus. ele me disse, não, eu também tinha nessa época. Não, mas É eu não isso, tinha, não. Márcio? Não, acho que eu não tinha, não. Não, O que eu... comprei um videocassete de um colega, eu trabalhava na Gerdau na época, que tinha viajado para os Estados Unidos, eu acho, e trouxe um novo para ele, e o que ele me vendeu, ele já tinha trazido de viagem, era aqueles Panasonic que alimentava por cima, levantava tipo Sim, sim. Uma tampa, e sim, aí assim. sim. enfiava o A VHS gaveta em ali. cima, né? Isso, a gaveta em cima. Aí isso foi final de 85. E naquela época não tinha muitos filmes selados, né? Era pouca Uhum. coisa que tinha ainda nas poucas locadoras. Então, as locadoras que me indicaram, meus amigos me falaram, foi as que tinha mais filme pirata. E aí, No início foi uma bem aqui na pirata. subida da Protásio, uma aqui na subida da Protásio, até eu me lembro, perto de onde eu moro hoje. E esses filmes pirata, através deles eu fiquei conhecendo o Pee Wee Herman, o primeiro filme dele para o cinema, que foi o primeiro filme do Tim Burton para o cinema. E o engraçado é que esse filme até hoje não foi lançado no Brasil, o Pee Wee's Big Adventure, que é ele com a bicicleta. Não foi lançado, cara. É incrível. Nem no streaming? Eu não vi, não tem. Qual é a Netflix produziu o filme dele mais recente, que tem 2 horas quase de duração. Foi a Netflix, mas não tem na Netflix o filme do Tim Burton, que foi esse que eu conheci pirata. Outro que eu conheci pirata foi o Hellraiser, aquele filme de terror do cara com os pregos na Esse é cabeça. ótimo. Esse eu Porque, bloqueei muito isso aí. eu comprava, além da Starlog, eu comprava a Fangoria, que era a revista de terror dos mesmos editores, né? Revista importada. Chegava todo mês lá no centro, na escadaria da Galeria Chaves. E vinha a matéria direto desse filme, o Hellraiser. E Sim. nessa locadora foi um dos motivos de eu ter feito o cadastro, foi porque eles tinham o Hellraiser. Quando começaram a sair os filmes selados daqueles que eu queria rever, eu comecei a ter experiências frustrantes, porque eu me lembro que o primeiro foi o Conan, o Bárbaro, o primeiro com o Schwarzenegger. Aí foi lançado, eu pensei, nossa, vou poder assistir esse filme agora quantas vezes eu quiser. Cheguei em casa, eu tinha uma TV, o videocassete ficava comigo, meus pais não ligavam, eu tinha uma TV pequena no quarto, 16 polegadas, aí eu botei para assistir muito empolgado, mas no meio do filme já começou a bater um bode, assim, não é experiência, claro, né, ali eu me decaí na real, não tinha como reproduzir a experiência de ver numa sala com 1000 pessoas, lotada, telão, tudo. E os outros que eu assisti também, que eu peguei, fiquei um pouco frustrado, assim, não conseguia mais repetir aquilo que eu tinha sentido. Blade Runner, eu me lembro que eu fiquei frustrado também. E até hoje, Azul de prova, eu não vejo filmes que me marcaram, que volta e meia eu assisto novamente, na TV. A Azul tem um projetor excelente, aí eu instalo ele, jogo para a parede branca da nossa cela, ponho o fone. Então, assim que eu revejo os filmes que eu dou especial atenção hoje. Então, isso é maravilhoso. Eu não tenho TV em casa, eu só assisto no projetor. Eu também, na época eu tava assim também. Eu também. Então, Mas é um pouco isso, assim, né? De ver pelo menos um pouquinho mais com essa vontade de estar numa sala de cinema, né? Mas eu sou da geração, eu acho que eu nunca me incomodei com isso. Eu sempre vejo em qualquer tela, assim. Até em avião eu gosto de ver filme. Assim. Eu também. Mas eu não tenho problema no ônibus, eu olho no celular. Claro, tem coisas que são mais legais no cinema, mas eu também vejo qualquer coisa. Agora, tu falou de revista, Navarro, eu me lembrei que tinha uma coisa, e também que o Portela falou, que é a formação da gente, que nem as meninas falaram, vamos pegar os diretores pra gente, que tinha os guias de vídeo.
A minha formação, assim, de quero ser diretor, quero trabalhar no audiovisual e ver e saber o que aqueles caras que eu gostava tinham feito, ou assim, saber mais dos filmes, sem ver os filmes, eu saber que filme era os guias de vídeo do Rubens Edval Filho, Rubens né? Edval Filho. Edval Filho, Exato. Eu me lembro que eu tinha muito esses guias de vídeo, mesmo sem ter videocassete, eu já tinha os vídeos, os guias de vídeo, porque eles eram enciclopédias de filmes, Era né? muito bom. Verdade, Era muito bom. verdade. E aí tu tinha as revistas que daí vinham também os A fichários 7 ali, tinha isso, a 7 tinha. 7, e Cineminha, essas tinha. não, mas essas do Rubens Evaldo Filho eu tinha também, eu tinha uns compridos, assim, uns catálogos Compridinhos, compridos, Eu me lembro que O Portela, Hã? não, eu ia falar, o Portela lembrou uma coisa muito interessante. A 7 tinha nas páginas centrais com papel diferenciado até, um papel Sim, lustroso, sim. fichas Sim, de pôster, filmes. assim. E elas eram Cara, isso era elas eram muito destacáveis, lembra? Exato! E tinha ficha Isso é técnica muito atrás, bacana. eu vou dizer uma coisa para vocês, eu Exatamente. tenho acho que mais de 1000 dessas aí guardado Eu uma tenho. pilha. Não, eu tenho também. Eu tenho uma pasta Mas só com não essas foi fichas. eu assim, o colecionador, eu meio que herdei, assim, um cara tinha isso aí, Tá? Eu tenho também, na casa da minha mãe, eu tenho uma pasta plastificada só dessas fichas. Que eu separava de todas as revistas e ia botando numa aham. pastinha, que era ficha de estudo, né? E Assim. eu quero fazer tipo, ou um quadro grande de vidro com os melhores, assim, ou É fazer uns legal, quadrinhos os também, para quadrinhos, que tu mas possa virar, Bacana. daí atrás tem a ficha é, técnica. E é. os jornais na época também, assim, até ali início dos anos 2000, até, sei lá, 2005, 2006, tinham muito conteúdo sobre cinema também. Eu me lembro que eu trabalhava numa assessoria de comunicação, que eu estava estagiando, eu fazia faculdade na Famecos, que é de comunicação social, e eu fui fazer esse estágio, e eu me lembro que eles assinavam Estadão, Folha de São Paulo, Globo e tal, e eu recortava matérias relacionadas aos filmes que estavam sendo lançados, ou filmes que estavam sendo restaurados, e eu guardava isso porque a gente não tinha o acesso que a gente tem hoje de internet, de ter esses conteúdos tão acessíveis, e aquilo era como se fossem essas fichas que vocês tiveram esse acesso, né? Não tive isso. Eu fazia uma pasta, e eu peguei esses dias lá na casa da minha mãe, até várias coisas botei fora e tal, que era essa pasta onde tinha esses filmes que me tocavam, filmes que eu assistia, filmes que tinham histórias que até hoje me prendem né, a questão de querer rever eles, né, que a gente acaba tendo essa coleção na nossa mente, né, desses filmes que nem o Márcio falou, que são conforto, assim, que a gente deixa rolar, né? Mas é isso, a gente tinha essa conexão com os filmes que hoje, pela quantidade de conteúdo, de séries que tem no streaming, a gente acaba, como o Márcio falou assim, passa mais tempo tentando escolher do que assistir algo, e muitas vezes quando viu, se passou uma hora e tu não conseguiu escolher nada. Então, E, e tinha uma coisa, eu acho, dessas fichas, dessas matérias, assim, que tem uma diferença de hoje, eu acho. Veja, a gente cata o filme na internet, informação, mas será que é tão qualificada quanto era? Porque eram jornalistas fazendo. Eu me lembro que tinha umas coisas exatamente. muito legais, assim, sabe? O pessoal saía da faculdade escrevendo. Assim, e tinha gente mais velha que quando, né, já sabia. Me lembro que tinha caras de cinema que quando chegou o vídeo já estavam há muito tempo fazendo crítica de cinema, né? Então a Sete, as revistas elas tinham um material muito qualificado assim de escrita, né? Até dos Sim. jornais. Então é Não, diferente com hoje de certeza. cata um influencer, sei lá como é que é o nome, um blogueiro falando, não desmerecendo, tem gente que fala que analisa super bem, mas geralmente são meio não te trazem grandes coisas sobre o Mais filme, né? superficial, Grandes né? novidades, pega só É, um daí eles aparato estão. que a Bom, IA deu para também eles. o que dá para falar muito dos Vingadores, assim, né? Sem desmerecer, uma boa sessão da tarde, mas nem é das melhores. Porque daí Uma- também não sobra muito aos filmes do que eles podem ser falados, né? Também. Exato. É, Dá para se dizer que está tudo no mesmo nível. Tipo, a régua baixou. Para atender esse público que sofre, entre aspas, de questões relacionadas à atenção, à incapacidade de se manter concentrado
digamos, numa história, que é o tema que a gente está abordando, numa história por muito tempo, para atender esse público, as produtoras, e estou falando de modo geral, inclusive Brasil, inclusive Rede Globo, acabam baixando a régua. Então, Novelas verticais. Novelas sim, verticais. aí é a porta do inferno isso, né? Porque não é possível. Não é possível um troço desses. Cada Mas vez eu vai, acho vai ter mais e mais conteúdo para tudo que é lado, assim, vai ter o cara Portela, eu discordo, sabe? Porque tem um limite do quanto tu consegue. Porque o que é, na verdade? Quando tu abre um catálogo, assim, uma página de entrada da Netflix, e tu tem ali dezenas de títulos de vários temas, descarga de dopamina. Isso aí já te dá aquela injeção. O que eu vou ver? A série nova, o capítulo novo, vou passar o fim de semana assistindo isso. Tem um limite isso. Tem um limite, tanto do quanto tu consegue te descarregar de dopamina e do quanto essas mídias vão te provocar para descarregar essa dopamina. Mas e eu aí acho que o resultado é isso. Tu tá vendo cada vez mais gente, inclusive geração Z, entre 20 e poucos até 30 anos, que está voltando para o cinema. Volta e meia tem matéria falando sobre isso. Essa galera está voltando para a sala de cinema, está voltando a ler livros, não está assinando streaming, não tem conta em nenhum. Assim, ó, o que acontece? Fala aí primeiro, depois eu quero falar. Tá, não, que eu vi esses dias, eu vi um cara falando sobre isso que, tipo assim, o streaming tava matando a pau, né, toda coisa assim, estamos dominando o mercado, estamos fazendo as coisas... eu tô com minha gata arranhando uma porta para sair ali. Mas assim, aí o que acontece? Aconteceu a pandemia, que daí, ok, né? Estamos realmente mandando em tudo aqui, com a pandemia rolando, e foi o ápice. Só que, principalmente esses jovens começaram a sentir necessidade de ter uma coisa mais de comunidade, assim, né? De encontros sociais, e todo mundo, ninguém estava achando mais tão bonito ficar só dentro de casa, né? E cada vez mais isso aí, eu acho que é o que o Naval está falando, que é esse movimento de volta, assim, tanto para as mídias quanto para ir para o cinema, para ir para a rua, para ir para fazer as coisas. Não é tudo... e os próprios streamings estão vendo isso, aumentando a janela para o cinema, de vários lançamentos, tudo, que se eles não fizerem isso, eles vão começar a perder público. O público quer... né, aquela janela de 45, 60, até 90 dias que já estão falando, para um filme ter uma garantia assim, não, vai ficar no mínimo 45, 90, 120, o tempo que for possível esse filme lucrar no cinema, dar retorno no cinema para depois ele virar um streaming, né? Essa é uma das novas tendências. Sim, ótimo isso. Eu acho ótimo, né? E para mim são talvez números novos do que vocês estão falando, assim, de que as coisas estão voltando. Isso para mim seria, acho que é incrível, né? Que as pessoas voltem ao cinema, as locadoras. Aqui a gente no Rio ainda tem uma locadora, que é a Cave Vídeo, aqui na Rua das Laranjeiras, e é muito bacana, assim, de ir lá. Mas numa forma mais nostálgica, assim, o que eu vejo, eu tenho 3 meninos de 20 anos em casa, né? E a quantidade de coisas supérfluas, né? E dessa coisa momentânea, de um monte de coisa ao mesmo tempo, de ficar... Eles já nasceram, acho que a primeira geração já com celular, né? Assim, na sua vida. Então, as coisas, eles estão sempre com uma tela ligada, né? Então, apesar da gente querer esse retorno, tomara que sim, né? Eu vejo eles ainda muito ligados nas coisas. Isso acho que agora as novelas verticais, assim, tá um boom disso e uma grana sendo injetada. Espero que realmente isso não dê retorno e seja, né? Mas assim, o que eu sinto é que a gente tem a galera que, né, que quer que vai, né, o cinema e a videolocadora e tal, mas do outro lado tá muito
forte Ah, também, Mas, assim, né? mas Beca, nessa faixa etária, se entende, 20 anos, ok, Vem isso, tá ali, é efervescência total. Mas o que já está acontecendo é mais um pessoal mais velho, digamos, 25 para 30 anos. Esse pessoal tá Sim, meio que cansou, daqui a pouco jogou a mas, toalha. eles vão se... mas Pode Mas ser. uma coisa que é interessante também dessa geração que eu tenho, o meu guri tem 14, né? Então ele está ali na início de namorico, vendo cultura pop, aliás, toda a parte de HQs e tudo é um troço absurdo que Navarro, uma outra Uhum. conversa, a gente poderia falar, porque o guri é bom Sim, mesmo, com sabe certeza. muito. Mas, enfim, eu vejo, assim, a coisa assim, até dessa cultura acompanhar TikTok, não sei o quê, ele está descobrindo vários filmes que seriam antigos para ele, ou seriam filmes dos anos 80, anos 70, anos 90, anos 2000, que daí ele vem assim, pai, olha só esse filme que esses dias ele quis ver Pequena Miss Sunshine de novo, porque a gente viu com ele Ah, que tinha legal. 8 legal. É anos, 9 ótimo. anos, e ele lembrou, assim, ele foi ver de novo, assim, ele, acho que é um dos melhores filmes que eu já vi na minha vida e tal. Legal. Que bacana. E sabe, tem assim, essa coisa assim às vezes o TikTok naqueles segundos ali, naqueles 3 minutos no Uhum. máximo de trailerzinho, de recorte, de um riozinho, eles criam uma curiosidade nessa gurizada que os caras eles Mas estão indo atrás, eu sabe? acho que o cinéfilo vive, né? O cinéfilo vive, assim, ele É, vai isso achar aí. o caminho dele, né? Como nós, que Claro, éramos claro. cinéfilos e vivíamos nessa Boa. locadora, assim, né? Mas eu também Sim. acho, eu não sei se ela volta da mesma maneira, Naval, como tu falou e Não, tal, o que eu passado. vi hoje até dando uma olhada, eu tinha lido no Globo, eu acho, não faz muito tempo, menos de um ano, que uma locadora em São Paulo Hum. tinha reaberto. Eu só não lembro se ela tinha reaberto ou se era uma outra marca que estava abrindo como locadora. E eu hoje, dando uma pesquisada, eu vi que as que estão abrindo agora é um formato híbrido, assim. Então, tem café, tem Uhum. a lanchonete, muito Aham. parecido com o que a Espaço Vídeo fazia já nos últimos anos aqui. Sim, É, sim. Café, a lanchonete, podia comer lá dentro. Não, com sim. certeza. Aqui em São Paulo tem a Charada, que eu conheço o dono, e ele fez um centro cultural. É isso, tem shows direto. Ela é na periferia, uma das Uhum. poucas que tem na periferia. No centro tem uma no Copan que resiste, parece. Agora, assim, É. para bem que encerrando e tal, o que vocês acham assim? Vocês lembram os filmes que vocês mais locaram? Aquele que mais locou, que nem tu falou da tua mãe, do Poderoso Chefão, o filme que vocês mais. Eu, por exemplo, vou citar assim, o que eu mais loquei, eu tenho quase certeza que foi o Faces da Morte. Olha, Eu nem é também um. assisti Mas várias eu tenho vezes. certeza que se fosse olhar, o Bizarro. Faces da Morte foi o que eu mais loquei. Assim. Eu, Eu sei, tenho um filme. Fala, Zu. Sociedade dos Poetas Mortos, eu vi muitas vezes, e eu também vi o Na Cama com Madonna muitas vezes. Eu acho que eu cheguei a Uhum. comprar, eu acho que depois da VHS, e que era uma turnê dela, né? Da época, e também The Doors. The Doors eu acho que eu vi, sei lá, umas 80 vezes. Eu acho que eu vi toda semana o The Doors. Mas tem vários, assim, que eu cheguei a depois comprar, quando saiu o DVD, eu comprei o DVD, não foi nem a VHS, assim, para ter o DVD como uma coleção, né? Eu me lembro de ir para casa da minha avó aos domingos, e eram 11 primos, e aí meu tio levava umas VHS para a gente assistir. E eu me lembro muito do Um Convidado Bem Trapalhão, que a gente assistia Nossa, muito. Ah, Muito maravilhoso. legal. E Noviça Rebelde, às vezes, mas eu me lembro que a gente só via um pedaço, assim, eu acho que eu nunca vi até o final. Era só aquele início da Noviça Rebelde, a gente tão longo. E aí eu me lembro uma coisa, no de Naive levou e assisti um filme VHS que era Amantes do Círculo Polar, que Ah, foi para sim. Gramado, enfim, e aí não tinha, eu fiquei um tempão depois querendo em DVD, não tinha, e agora parece que existe, assim. Mas eu me lembro de assistir, rebobinar, chorando e assistir de novo, assim, foi um filme que ficou, assim, muito na minha cabeça e que eu ainda, enfim, tenho como referência para várias coisas que eu faço, assim. Legal. E um que Muito eu legal. assisto ainda, né, por causa dos meus filhos e tal, que é Goonies. Goonies eu Bom, sim. assisti muito, Sim. muito, muito, muito. Foi, assim, uma...
E eu legal. uma conheci escola. o David Lynch porque o amigo do Navarro, que é jornalista, o Marcelo Perrone, ele tinha as VHS gravadas da primeira e Hum, da segunda temporada, que passou na Guaíba, TV Guaíba, ele gravou. Ah, E eu muito legal. assisti no começo da minha faculdade, e eu me lembro que não tinha em nenhum lugar como tu conseguia, eu emprestava para o Gus assistir, eu porque lembro de ele me assistir. mandava mensagem, quando é que tu vai ter o próximo liberado? Ele ali me assistiu, e a gente assistiu nós três, eu me lembro de ver assim, eu às vezes almoçava assistindo o episódio, porque eu não conseguia parar de ver o Twin Peaks. Que era o Twin Peaks, né? Eu me Uhum. lembro da minha irmã vendo na TV, eu meio criança, assim, assistindo não podendo assistir, mas assistindo. Legal. Para mim foi o rock, o primeiro rock, eu lembro Uhum. de, assim, porque essa coisa dos primeiros VHS, né? Meu pai, ele é engenheiro agrônomo, enfim, era engenheiro agrônomo na época, e aí a gente não tinha VHS em casa, mas às vezes ele ia fazer umas palestras no interior, e aí ele pegava na quinta-feira já Uhum. o O aparelho aparelho. VHS, e aquilo ele levava nessas palestras e voltava com o aparelho. Então, no final de semana, a gente tinha o VHS para alocar algumas coisas, e eu lembro dele repetir, às vezes, porque eu pedi o Rock 1 e 2 e tal, uma coisa assim, e, e ser um filme recorrente, assim, o Rock, o Trovão Azul, Nossa, era bom Trovão Uhum. Azul. esses assim, de ser a coisa, de filme em VHS, eram os primeiros, assim, que se destacaram para mim, assim. E em Bom. Lajeado, que eu morava lá, tinha também uma locadora bem grande, que era Choque Video, Uhum. bem boa. O Navarro, será que era William Shatner? Qual Jornada nas Estrelas tu mais É, locava? é por aí. Os que eu mais loquei foram os Jornada nas Estrelas, né? Porque ali eu abstraía do tamanho da tela, eu conseguia. Sempre foi um universo que eu tive facilidade em entrar e às vezes não consegui sair. E aí eu via muito todos os filmes do cinema, né? Até o 5 eu me lembro de estar locando. Mas depois eu comecei aqueles que eu gostava mesmo, filmes de prateleira, eu comecei a comprar. E aí, como eu falei no começo, normalmente eu assisto projetando e com fone. Então é para Isso era trazer o uma mais coisa, perto possível. isso era uma coisa boa da locadora, que eu gostava de ir lá rever os filmes. Isso era uma coisa que eu fazia muito. Uhum. Ah, Eu locava filmes para rever, que eu já tinha visto no cinema. Ir no sim, cinema não me impedia de locar depois esse filme para assistir de Claro. novo, assim. claro, E não. eu fazia isso várias vezes, né? Que Não era. sim, tipo assim, chegou o Predador. Cara, vi no cinema umas 3 vezes e devo ter visto mais 40 depois com meus Sim, amigos locando. É. sim. Né? Não, e o O, locador era um evento, tipo, sábado de tarde, uma coisa Sim. né, especial, é, lotado, né? Locadora lotada, Se sexta-feira. é. chovia, se chovia, Bah, fazia fila. Nossa, não, mas era boa a sensação de tu ir para casa com umas fitinhas na mochila, na sacolinha, Muito né? bom, muito Uhum. Tu bom. E sabia que poder tinha ver essa coisa assim, de pegar as capas, né? Pegar os filmes, é, ler, é, é outra coisa. é, essa é. é uma nostalgia. Aí Considerações Saudade. finais. Eu vou contar uma coisa, já que a gente está falando de dias atuais e de nostalgias. Eu tenho um filho de 7 anos e ele chegou para mim essa semana. Ele disse: Mãe, mas como que o lobo mal consegue soprar tão forte e derrubar uma casa? Não dá, é impossível. Eu disse: Não, filho, isso é ficção, né? É uma coisa que a gente inventa, que é fantasia. Eu queria ensinar, comecei a tentar ensinar para ele o que que era ficção, né? Assim, Sim. é o que a mamãe trabalha, a gente faz É. isso. E aí ele, ficção? Não, mamãe, isso é fake news. Ah, não. O, Rebeca, Querido. a tua história lembrou de um filme que era muito locado, de um grande sucesso, que é o Conta Comigo. Tem uma hora que Hum. os meninos estão na fogueira e um diz pro outro assim: quem tu acha que ganharia entre uma luta entre o Super Mouse e o Superman? E o cara diz: cara, o Super Mouse é um desenho.
Então, assim, isso sintetiza o tipo de ideia que a gente constrói na nossa infância, né, adolescência. Óbvio que tanto faz, né? Ninguém existe, nem Superman, nem Superman. E a inocência também é muito legal. Construindo ficções. And the land is dark, and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't. Então, Vamos. Quem quer entrar na sociedade e reabrir uma locadora, vocês acham que é um modelo de negócio? O sonho do Navarro é reabrir o Cinema Coral na 24 de outubro. Mas não, a gente podia tentar. Eu quero fazer o meu sonho era ter uma coisa que eu ficasse sentado no balcão, entrando algum dinheiro. Pode ser uma locadora, um estacionamento, pode ser um cinema. Uma coisinha rápida que eu lembrei, que o Tarantino e o Roger Avery, eles têm um podcast que é sobre filmes de locadora, bem o tema, né? Só que o Tarantino, ele comprou todo o acervo da locadora que ele trabalhava lá, que era onde ele conheceu o Roger Avery, e ele recriou numa parte da casa dele toda essa locadora, assim. Legal. Então, eles veem filmes em VHS, eles ficam comentando os filmes enquanto veem. É só uma dica aí que é interessante, um podcast dos dois. E que Muito bom. Eu sou fã de que reabra uma locadora em Porto Alegre, acho que está fazendo falta, assim. E com esse viés que lembrava muito E o Vídeo Levou, assim, com esse olhar, né, de olhar para os filmes, esse cuidado, sabe, uma curadoria. Eu acho que isso é uma coisa muito legal e traz, né, um novo envolvimento com as referências, porque essa parte do cinema, ela é uma referência que a gente leva para a vida, para o nosso dia a dia. Eu, na Navarra, a gente fala nas nossas oficinas que a gente dá nas escolas, né, de escrita criativa, a gente aprende na vida, mas a gente aprende muito com o cinema também. Total. Né? Então, o cinema Certeza. ver histórias, escutar histórias, ver histórias, isso enriquece a nossa bagagem, né, cultural e também de como se relacionar com o mundo, com as pessoas, porque sai do nosso paradigma e a gente começa a ver outros pontos que tem no mundo, né, e coisas que estão acontecendo além de nós, né? Então isso é muito legal, o cinema. E a sensação de entrar na locadora, eu me lembro, era mais ou menos isso, tu entrava num lugar que, pô, lá dentro tu ia ter acesso a milhares de opções de uma experiência como essa que a Azul comentou. Então, pô, eu vou sair daqui, vou ter alguma experiência. Que tipo de experiência eu quero ter? Terror? Aí tu olhava, virava, conversava. Outra coisa que a Azul falou no começo, a importância da troca, da conversa na locadora sobre os filmes. Então, tu acabava às vezes nas locadoras que eu falava com eles. Né? Porque eles tu acabava fazendo amizade com o cara da locadora porque tu tinha o mesmo gosto de filmes que ele, e vocês gostavam dos mesmos filmes e gostavam dos mesmos diretores, e o cara tu encontrava sempre na locadora, tu nunca saía para tomar uma... Às vezes podia acontecer, claro, mas era uma amizade que fazia parte daquele ambiente. Aquela pessoa era o algoritmo, né? Ele já sabia o que tu queria. Márcio, vai pegar Predador de novo. Ó, Márcio, Predador saiu. Mas tem um parecido aqui de monstro e caras atirando. Daí tu pegava aquele. Atender o público tinha dessas, assim, de tu tentar também sacar, às vezes tu não conhecia a pessoa, tu tentava sacar assim, tu deve gostar de comédia e tal, não sei o quê, né, via perguntando para tirar o que a pessoa estava afim ali. Claro. E o que eu acho mais incrível no cinema, que é uma coisa que eu demorei para entender o porquê que ele fez parte durante boa parte da minha vida, assim, é que não existe o impossível no cinema. O Kubrick já falava isso na mostra que teve no MIS, com todo o cenário dos filmes e tal, que foi uma super mostra que teve, acho que 2014 em São Paulo. Ele coloca, se foi pensado, se foi falado, no cinema é realizável. Então, assim, não existe o impossível no cinema. A gente aprende que dentro de uma história que está sendo contada, tu vai dar um jeito, alguém vai criar uma maneira
de produzir aquilo e para essa história ser contada. Então, isso é uma coisa que fascina até hoje, né? E eu acho que é isso que eu sinto que falta um pouco nas histórias atuais. Esse lugar de tu pegar a pessoa por esse lugar, assim, de trazer ela pelo personagem ali, pela história, trazendo toda essa bagagem que faz tu querer ficar amigo daquele personagem. Tu quer saber mais sobre ele. É isso. Eu acho que o streaming ele é importante também, porque ele também tem a maneira de conectar e contar histórias. Eu só acho que ele foi decaindo à medida que foi passando os anos e perdeu o principal objetivo, que é isso, assim, é tu contar uma boa história e não produzir somente conteúdo. Eles estão produzindo conteúdo. Eles têm que voltar para esse lugar onde eu estou contando uma história de um personagem. Né? Então, essa é a diferença, eu acho. Pô, acho que foi muito legal, hein? Eu queria ir na locadora com vocês agora, escolhendo. Sim. Foi ótimo, pessoal. Eu quero Meninas, vocês muito obrigado pela presença. Foi uma honra ter vocês duas nessa nossa mesa de bar. O Portela já é figurinha carimbada, né? Recorrente. O Portela é fita repetida. Repetida. Desculpa, falei em cima de ti aí. Valeu, obrigado, viu, Beca? Obrigado, Zu. Foi bom demais rever vocês. Foi ótimo. Até o próximo. Tchau, obrigado, querido. Tchau, valeu.